O que pode nos dizer acerca da teoria que Maria Madalena tenha sido esposa de Jesus? Acha isso possível diante da missão que ele veio realizar? Eu acho, isso é uma opinião pessoal minha. Acho isso pouco provável, porque Francisco de Assis não teve ninguém. Paulo de Tarso também não teve. Chico Xavier não teve. Irmã Dulce, tantos outros, Divaldo. E essas pessoas tiveram, por conta disso, uma vida muito voltada para as questões espirituais. Então, se esses que eram menores do que ele tiveram uma vida sem a necessidade de um parceiro afetivo, por que especificamente Jesus teria que ter, não é? Porque se ele é maior, por que motivo que a gente quer tanto de não, mas não pode, ele tem que ter tido alguém. E no rastrear que as pessoas fazem, quem é a mulher que esteve mais próxima dele? É Maria de Magdalena, então vai ter que ser essa. Então as pessoas fazem essa proximidade na tentativa de até desconstruir um pouco a imagem daquilo que o Cristo seja. Nós encontramos algumas referências em alguns evangelhos apócrifos e algumas pessoas se agarram nessas narrativas para querer provar, mas se o evangelho já é apócrifo, ele é apócrifo por quê? Porque ninguém sabe a origem dele. Então, por que eu tenho que dar mais razão a um evangelho que eu não sei de onde ele veio do que aquele que a gente tem maior nitidez das suas raízes? Então, existe sim bastante indicativos de que ele não tenha tido essa vida sexual nesse gênero, ou seja, que ele não tenha tido uma vida marital. Não faz muito sentido. A gente tem agora uma descoberta que foi feita nos arredores de Jerusalém, num bairro chamado Talpiot. Se encontrou uma caverna com ossuários. E nessa caverna de ossuários teria se encontrado uns ossuários de personagens que, de certa maneira, as pessoas estão querendo conectá-los a Jesus e a Maria de Magdala e a própria mãe de Jesus. Mas eu não vou dizer que isso não seja verdade, porque a arqueologia é ciência. Mas assim, as pessoas, na primeira pista, elas já começam a considerar que isso tudo é verdadeiro. Os ossuários têm nomes, então tem um ossuário escrito Yeshua ben Yosef. Mas o fato de você ter um ossuário é uma caixa que guarda os ossos de uma pessoa. O fato de ter uma caixa com os ossos de uma pessoa chamada Yoshua ben Yosef não determina que essa caixa encontrada em Jerusalém seja obrigatoriamente de Jesus de Nazaré, filho de José. Não garante isso. E aí eles começam a fazer os estudos, as probabilidades. Não há uma certeza sobre isso, não se tem. Não há nenhuma evidência científica para isso. Agora, vamos admitir que se tivesse feito um estudo e se descobriu que sim, é verdade, ele era casado. Tá, e daí? Pronto, ele era casado, e daí? O que vai acontecer? Está algum problema? O nosso grave problema é que a gente teve uma educação, digamos assim, muito próxima daquela visão de que a vida celibatária era uma vida de pureza espiritual e por isso o sexo era visto como uma coisa errada. Mas a questão de Jesus não ter tido ninguém não se prende, não se prende ao fato de que o sexo é errado. Porque pela natureza dele, pela natureza da missão, o ideal era não ter ninguém. Se os outros que caminhavam, pregavam, ensinavam não tinham, por que esse teria que ter? Por que. Aí não tem. Se não tem, nós vamos ter que encontrar uma forma de ter. Não estaria isso dentro de um grande cenário que hoje se movimenta no planeta de querer desconstruir Jesus? Não estariam essas ideologias a serviço da desconstrução da imagem de Jesus? O que puderem fazer para
desconstruir o Cristo será feito? Então, a gente tem que ver se as pessoas estão, de fato, procurando a verdade ou estão querendo impor uma nova verdade sobre a história verdadeira de Jesus.